Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Semana 3.900 da quarentena, brincadeiras à parte. Espero que todos estejam cuidando de si, dos seus familiares. E para aqueles que precisam sair, que estejam tomando todas as devidas precauções, colocando máscara, usando luvas, enfim, todos esses cuidados básicos, né? Bem, eu tô aqui hoje pra gente bater um papo sobre um assunto talvez controverso, um pouquinho diferente, porque a gente sempre ouve falar que Deus é amor, porém tem o lado B, como eu gosto sempre de falar, que Deus ele também é fogo consumidor. O que isso quer nos dizer? Que Deus ele tem em um dos seus atributos a ira. E hoje eu queria bater um papo com você sobre isso, sobre a ira do Senhor. E se nós formos abrir lá em Romanos, capítulo 11, o verso 22, nós podemos ver a respeito da bondade e da severidade de Deus. Nós podemos entender que ele tem tanto amor quanto a dureza. Porque se nós traduzirmos em outras traduções, falar da severidade, também fala da dureza do Senhor. Porque se nós formos pegar o amor, ele não anda sem o ódio, vamos assim dizer. Mas não é nem essa a questão. A questão que eu quero passar para vocês é que Deus ele é amor, sim. Porém, a ira ela existe porque se não existisse a ira em Deus, faltaria coerência em Deus. E é meio complicado falar isso para vocês, mas é uma verdade. Por que faltaria coerência, Irving? Por que você diz que faltaria algo em Deus? Porque ele não iria contra o pecado, ele não, sabe, não teria aquele, vamos dizer, ele não seria algo contrário ao pecado. Por isso que a ira existe em Deus, porque Deus é puro, e Deus na sua infinita pureza, ele precisa debater contra a tolice, contra corrupções, contra o próprio pecado, contra o inimigo. Como diria Arthur W. Pink, que Deus é puro em sua maioria, em sua essência, e ele mostraria uma ausência de valores morais e aceitaria corrupções. E como Deus é puro, ele precisa odiar o que é impuro na humanidade. E pode parecer estranho, mas mesmo na ira de Deus a gente consegue separar alguns atributos, consegue separar alguns pontos que nos faz chegarmos mais próximos a Ele. E eu separei aqui 6 atributos. O primeiro atributo é que revela a imundícia do pecado devido sabe, aquela hediondez do próprio pecado. O eterno Deus, ele crucifica o seu filho Jesus por mim e por você. Isso está lá em Romanos 5:8. E aí vai falar do sacrifício de Jesus lá por conta dos nossos pecados, sabe? E o segundo ponto, ele faz com que haja um temor, um crescimento do temor nas nossas vidas. Um crescimento, sabe, de que Deus ele é puro e que nós precisamos ser puro. Então, isso está em Hebreus, capítulo 12, do verso 28 e 29. Lá nós podemos ler também. O terceiro ponto é que ele incita o louvor à sua justiça. Cara, a partir do momento em que nós entendemos que Deus ele é puro em sua essência e que ele odeia o que é impuro, nós levamos o seu louvor, nós levantamos a sua glória, nós levantamos a nossa voz para o adorá-lo. Amém? E o quarto ponto é que ele estimula a evangelização aos que estão sem Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5:11. Porque a partir do momento que a gente conhece, que a gente entende dessa máxima, da pureza do Senhor, da essência dele, nós queremos expandir esse reino, nós queremos levar este reino a outras pessoas, aos nossos amigos, aos nossos parentes, a todos eles. Falar do amor de Jesus é tão bom, irmãos. E o quinto ponto é que ele confirma a nossa fé. Ele, sabe, faz aquela outorga na nossa fé. Isso está em Salmo 58, verso 10 e verso 11. E o sexto e último ponto é que ele traz toda a glória por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo, que foi o nosso Cordeiro Pascal. Isso está em Filipenses 2, do capítulo 1, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Irmãos,
Eu trouxe esses pontos, eu falei um pouco da ira de Deus, eu falei a respeito do amor dele. Sabe, eu tenho entendido e tenho conversado com ele que são atributos que nós precisamos conhecer mais a fundo. A gente está passando devocional aqui, muitas vezes de 5, 10 minutos, 6, para com que você entenda, para com que você se aprofunde nesses temas, para com que você busque-o em sua verdadeira face, sabe? Para com que você entenda Jesus. Por que que há a sua ira? O Irving falou que é porque o Senhor odeia o que é impuro, o Senhor odeia o pecado, mas há algum outro fator em que não foi apresentado, ou talvez o Irving não conseguiu passar, e o Senhor pode me apresentar? Irmãos, ele assim o fará. E eu quero finalizar dizendo que Deus, ele é um Deus amoroso. Em toda a Bíblia ele fala de amor, ele fala, sabe, de compaixão, ele fala da benignidade dele. Porém, se nós formos ver a questão do dilúvio, a questão de Sodoma e Gomorra, que é a ira de Deus. Então, assim, irmãos, tenhamos cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que a gente tem falado, com aquilo que a gente tem pensado, porque Deus nos criou para com que nós o exaltemos, para com que nós rendemos louvor a Ele, para com que nós rendemos glórias a Ele. Então, que nós possamos hoje cair na nossa consciência, no nosso íntimo, no nosso ser, que, há a ira sim de Deus e que Ele odeia o que é impuro e que Ele precisa que nós continuemos aprendendo mais dele, nos aprofundando para com que essas verdades, para com que essas particularidades nos sejam reveladas e nos sejam, sabe, abertos novos horizontes, abertos as nossas mentes. É isso. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e que Deus possa abençoar a todos.